Vamos iniciar o estudo de função do primeiro grau ou função afim. Primeiro tópico, a ideia de função. Para explicar esta ideia de função, eu vou gravar 3 vídeos explicando 3 exemplos. O exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3 que está aqui nesta outra folha. Então, vai ser um vídeo para cada exemplo. Vamos lá. O exemplo 1 diz o seguinte: Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é chamada de bandeira, de R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Não estamos considerando aqui o tempo em que o táxi ficará parado em um eventual congestionamento. Então vamos entender logo esta primeira parte. Antônio vai se deslocar de sua residência à residência da namorada, que fica a uma distância de 15 quilômetros. Ele vai contratar um serviço de táxi. Aí o táxi cobra R$ 4,00 quando ele chama a corrida, quando ele aciona, que esse valor é fixo. Esses R$ 4,00 é fixo, que é chamado de bandeira. Depois ele vai pagar mais R$ 2,20 por cada quilômetro que o veículo andar. Então nós temos aqui, ou seja, ele pagou 15 vezes 2,20, porque ele andou 15 quilômetros e cada quilômetro custa 2,20. Então ele pagou 15 vezes 2,20, ele pagou um total de R$ 33,00 pela distância percorrida, né, mais R$ 4,00 pela bandeira, isto é. Então, Antônio pagou R$ 33,00 pela corrida, que foi 15 vezes 2,20, né, mais R$ 4,00 fixo, que é a bandeira. Então, ele pagou um total de R$ 37,00. Se a casa da namorada ficasse a 25 quilômetros de distância, Antônio Carlos pagaria pela corrida. Olha o que ele pagaria. Era agora 25, já que são 25 quilômetros, vezes 2,20, mais R$ 4,00 pela bandeira. Esses R$ 4,00 são fixos. Então, ele ia pagar 25 vezes 2,20, ele ia pagar R$ 55,00, mais R$ 4,00 fixo, que é da bandeira. Então, ele ia pagar um total de R$ 59,00, caso ele percorresse 25 quilômetros. Aí agora, podemos notar que para cada distância x percorrida pelo táxi, há certo preço P para a corrida. Olha, a cada distância x, eu estou chamando a distância de x. Para cada distância x, há um certo preço que ele vai pagar. O preço vai depender dessa distância que ele vai percorrer. Nesse caso, a fórmula que expressa P em reais em função de x em quilômetros é P de x. Aí a gente criou essa fórmula aqui, olha. P de x é igual a 2,20 vezes x mais 4. Esse 2,20, esse zero aqui depois desse 2 não tem valor nenhum. E esses dois zeros também eu posso eliminar, né? Aí pode ficar assim, ó, P de x, que é igual a 2,2 vezes x mais 4. Esta fórmula aqui é uma função do primeiro grau. A fórmula acima é um exemplo de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, esta fórmula aqui é uma função do primeiro grau, ou então posso chamar também de função afim. Observe que o preço, né, P é o preço que ele vai pagar, vai depender de quem? De x, que x é a distância percorrida. Quanto mais ele andar aqui, mais ele vai pagar. Primeiro tem que multiplicar o 2,20 vezes o x e depois o resultado eu somo com os R$ 4,00 aqui, ó, com 4. Então, minha gente, este foi um exemplo de função do primeiro grau
ou função afim, nós estamos estudando a ideia de função. Nós estamos estudando os conceitos iniciais de função do primeiro grau.